A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, verso 36. Atos capítulo 2, verso 36. Estamos numa série, podemos assim considerar, já alguns domingos, lendo, meditando e buscando a graça de Deus para aplicar a sua palavra em nossos corações acerca de ser igreja, permanecer em Cristo para pertencer na igreja do Senhor Jesus. E hoje à noite iremos meditar mais uma vez em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, para nos aprofundar mais ainda sobre esse tema, igreja do Senhor Jesus Cristo, e qual o propósito de Deus para as nossas vidas de permanecer e fazer parte da sua igreja. Capítulo 2, verso 36, diz assim: portanto, que todo Israel fique certo, este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Portanto, que todo Israel fique certo disso, esse Jesus a quem vocês o crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu santo e poderoso nome, e suplicamos que teu Espírito fale aos nossos corações. Fale, Senhor, com cada vida aqui presente, Deus, para te obedecer, te amar e te glorificar através das suas vidas. Que assim seja, em nome de Jesus, amém. Jesus Cristo é o Senhor. Você pode repetir? Jesus Cristo, Ele é o Senhor, Senhor da igreja, Senhor do universo, Senhor do mundo, Senhor da criação e também Deus, Criador de todas as coisas. Em Atos capítulo 2, é uma pregação, e na verdade uma explicação do apóstolo Pedro acerca da vida, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Os efeitos da morte e da ressurreição do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Se você já parou atenção para ler as Escrituras Sagradas, e no momento que Jesus ele é crucificado, em que um dos soldados pega a lança e crava nos lados do Senhor Jesus, podemos ali crer que naquele momento Jesus estava sofrendo, vertendo o seu sangue, sacrificando a sua própria vida para dar vida a um corpo, a um povo chamado igreja. É através da morte do Senhor Jesus Cristo que Ele inaugura um novo tempo, um novo povo, uma nova raça, chamado igreja, povo de Deus, comprado e redimido pelo sangue, pela obra da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Há muitas pessoas que dizem que Deus é Pai e se consideram filhos e filhas de Deus. Mas nós sabemos, à luz das Escrituras Sagradas, no capítulo 1 de João, que todos aqueles que creram em Jesus, Ele deu poder e concedeu que se tornassem filhos de Deus, não por causa da tradição, não por causa de uma razão cultural ou de uma linhagem, mas por causa da fé no Filho de Deus. Alcançados pela obra da salvação,
atraídos pela vida da redenção do Senhor Jesus Cristo, todos quanto colocam a sua fé em Jesus, são chamados filhos de Deus, verdadeiramente, transformados pelo poder do Espírito Santo e unidos ao corpo e feitos corpo de Cristo, onde Cristo ele é a cabeça. Jesus Cristo ele é o Senhor da igreja. Nesse versículo o apóstolo Pedro está pregando para a multidão em Jerusalém no dia de Pentecoste. E ele está explicando como Jesus, a quem eles crucificaram, foi ressuscitado por Deus e exaltado à posição de Senhor e Messias, ungido, o escolhido de Deus, Jesus Cristo. Em Isaías capítulo 11, verso 1, há uma profecia que fala sobre a chegada e a vinda de Jesus, do Cristo, do ungido de Deus. Isaías ele diz que um ramo surgirá do tronco de Jessé, da linhagem de Jessé, e das suas raízes brotará o renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, estará sobre o Cristo de Deus, sobre o Filho de Deus, para que ele venha exercer o governo de Deus e estabelecer o seu reino. Jesus Cristo, ele tem todo o poder, domínio e autoridade sobre todas as coisas no mundo e no universo. Jesus Cristo, ele é o Senhor. Mas à luz da palavra de Deus, eu gostaria de clarear a sua mente. O Salmo 62, verso 11, nos explica por que Deus, o nosso Deus, ele era o Senhor e único Senhor. Salmo 62, verso 11 diz: uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus, ao eterno Deus do universo. E em segundo lugar, entendemos que Jesus ele é Senhor, porque toda autoridade a ele pertence e ele é Filho de Deus. Mateus 28, verso 18. Então Jesus aproximou-se dele e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, autoridade para anunciar o reino de Deus, autoridade para pregar o reino de Deus, autoridade para incluir homens e mulheres no reino de Deus. Mas em terceiro lugar, toda herança espiritual pertence ao Senhor Jesus Cristo. Jesus, em João capítulo 16, verso 15, ele diz que tudo que pertence ao Pai é meu. E por isso que agora, como Deus outorgou e liberou graciosamente, derramou sobre o Filho, e o Filho glorifica ao Pai, agora Jesus, ele cumpre através da obra da cruz do Calvário, o sacrifício que glorifica a Deus, e agora o Espírito Santo fala por meio da obra da salvação. Como diz o apóstolo Paulo, é o Espírito Santo que ressuscita, levanta Jesus ao terceiro dia para o proclamar, para anunciar Jesus como ressurreto, vencedor entre os mortos, primícia entre os mortos, Rei dos reis, Senhor da vida e Deus ressuscitado, que venceu o poder da morte, dos grilhões da morte. Jesus Cristo, meus irmãos, ele tem todo o poder. Por isso que para fazer parte da igreja é necessário não somente abrir a boca e confessar a Jesus, mas crer de coração
que Jesus Cristo, Ele verdadeiramente é o seu dono, o meu dono, o nosso governador, o nosso amo e nosso Senhor. No contexto romano, quando se falava sobre o Kyrios, Senhor, a palavra Senhor traz um significado e uma importância, uma conotação de rei absoluto, de Senhor governante, possuidor e quem tem toda a autoridade em suas mãos, verdadeiramente aquele que possui por mérito, por honra e dignidade, poder em suas mãos. Jesus, Ele é o Senhor, porque Ele se humilhou, segundo diz o apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Filipenses. Desceu os estágios mais baixos da existência humana, se despiu da forma, não considerou ser elevado ao ponto de se humilhar-se, se vestir-se com pele humana, andar entre homens, beber, ter fome, ser humilhado na existência humana perante a morte. Mas diz o texto em Atos capítulo 2 que Ele não foi deixado no sepulcro, que Ele não foi esquecido no sepulcro. O texto diz, capítulo 2, verso 29: irmãos, posso lhe dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu túmulo está entre nós até o dia de hoje, o rei Davi. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. E aqui ele está falando sobre Jesus, sobre Jesus Cristo, descendente de Jessé, profetizado desde o Gênesis, atravessando linhagens, genealogias, gerações, e segundo a soberania e o propósito de Deus, na plenitude dos tempos ser revelado, Filho de Deus, descendente de Davi, o Cristo, ungido de Deus, que revelaria o reino de Deus e que venceria o poder da morte. Diz o texto no verso 31, prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. O texto sagrado diz: Deus ressuscitou a Jesus, e todos nós somos testemunhas disso. Exaltado à direita de Deus, Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. E no verso 36 diz: portanto, que todo Israel fique certo disso, que Jesus, ungido de Deus, o descendente de Jessé, o rebento que Isaías profetizou, ele foi crucificado pelas mãos dos judeus, dos romanos, mas Deus ressuscitou no poder do Espírito Santo, e assim o proclama como Senhor e Messias entre todas as gerações, nações, tribos, línguas e povos. Agora precisam saber que Jesus, Ele é o Senhor. Jesus Cristo, Ele é o Senhor sobre os reinos da natureza. A Escritura Sagrada, em Marcos, capítulo 35, verso 41, descreve que quem é esse Jesus, que até o vento e o mar lhe obedecem, em uma alta tempestade, em um momento de pânico, de medo, de fobia, de terror e de escuridão da fé, no meio do coração daqueles discípulos, Jesus se mostra e se revela como o Senhor soberano sobre os poderes da natureza.
revela a natureza do Messias, do Filho de Deus. Jesus Cristo também é revelado como Senhor sobre os reinos dos vivos. Lucas capítulo 5, verso 12. O Filho de Deus tem poder sobre as enfermidades do corpo. Diz o texto: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Expressão falada e anunciada por um leproso. O Senhor Jesus se levanta, olha para ele e diz: sim, quero que você seja curado. Jesus, ele é o Senhor porque ele tem todo o poder sobre o reino dos vivos, sobre todas as enfermidades, sobre tudo aquilo que castiga, que inflama e que traz escravidão sobre a raça humana. Ele é Senhor. Senhor para trazer cura, milagre, libertação e poderosa salvação. Jesus Cristo também ele é Senhor, porque ele tem poder sobre o reino dos mortos. João capítulo 11, verso 25 e 43. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E a alto e bom som, ele disse: Lázaro, vem para fora. Jesus, ele tem poder sobre a morte. Jesus, ele reina sobre aqueles que estão à sepultura, marcado, quem sabe por alguma adversidade, por algum hábito, pela força de um vício, do vil pecado. Ele tem poder para trazer vida. Jesus, ele é o Senhor, porque ele tem poder sobre o reino dos anjos. Você acha que eu ainda poderia pedir ao Pai, diz o Senhor Jesus, quando está sendo traído por Judas e agora sendo preso pelos soldados romanos, e ele não poderia imediatamente à minha disposição liberar mais 12 legiões de anjos para vir ao meu socorro e combater contra esses soldados e me libertar dessa situação? Jesus, ele é o Senhor, poderoso Senhor, absoluto Senhor sobre o reino dos anjos. Mas ele também é o Senhor que tem todo o poder sobre qualquer circunstância medonha, destruidora, vil, que possa estar tirando a paz do coração de um homem e de uma mulher. Mas uma coisa também nos descrita nesse texto, que é o Espírito Santo no ministério do Senhor Jesus Cristo, que não fala dele mesmo. O texto sagrado nos diz em João capítulo 16, 13 e 14, que o Espírito Santo ele tem um lugar na vida, no ministério do Senhor Jesus. O Espírito Santo ele não fala de si mesmo. O Espírito Santo ele não se mostra a si mesmo. O Espírito Santo não tem propósito de trazer holofote sobre si mesmo, mas diz o texto sagrado: quando o Espírito da verdade vier, os guiará toda a verdade, falará de si mesmo, não falará de si mesmo, que diga, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele falará a respeito de Jesus, glorificará a Jesus, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. O Espírito não lança luz sobre si mesmo, ele fala somente de Jesus, ele exalta somente a Jesus, ele está interessado de proclamar somente e exaltar a Jesus. Outra vez, em uma reunião com um grupo de pastores, um pastor estava dando uma palestra e ele disse que
Uma das marcas de uma igreja que vive verdadeiramente o evangelho do reino de Deus é uma igreja que tem como tema central a vida e a obra do Senhor Jesus Cristo. Músicas que falam e exaltam a respeito de Jesus, canções, leituras bíblicas, todo o trabalho do ambiente de culto que exalta a vida e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A obra do Espírito Santo é apontar todo o sacrifício, tudo que Jesus ele fez na cruz do Calvário por mim e por você. Há um autor que ele fala o Deus desconhecido, se referindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo, no livro de Atos, ele é denominado e conhecido e confessado, crido como Deus Espírito Santo, mas que ele não fala de si mesmo, mas que ele está interessado de levantar, de proclamar, de apontar sobre a vida do Salvador Jesus Cristo. Nessa noite precisamos olhar para o sacrifício do Senhor Jesus, olhar para a vida do nosso Salvador Jesus Cristo, olhar para o seu sacrifício que nos trouxe vida e nos traz vida nessa noite. Se você deseja decidir por Jesus e abrir o seu coração por Jesus, você pode obter vida e vida plena. Precisamos também prestar atenção para o movimento do Espírito Santo no meio da igreja. O Espírito Santo, ele glorifica a Jesus. E nós também precisamos glorificar através das nossas próprias vidas, falar de Jesus, cantar mais sobre Jesus, exaltar mais a Jesus. Nossa vida ser um livro aonde as pessoas possam ler nosso testemunho, nossas ações, nosso comportamento, nossas intenções, nossos desejos e ver a pessoa do Senhor Jesus Cristo na vida de cada crente aqui. Busque fazer esse exame pessoal, busque fazer esse teste diante de Deus. Se as pessoas lá fora conseguem ver Jesus em você, conseguem ver mais de Jesus em sua vida, mais de Jesus em seu comportamento misericordioso, compassivo, amoroso, pois a grande obra da salvação de Deus realizada na cruz do Calvário tem como objetivo transformar a minha e a sua vida na semelhança do Filho de Deus, Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 8 vai dizer que todos quantos foram predestinados, chamados por Deus, têm como destino se tornar imagem e semelhança de Jesus. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, abriu seus braços de amor e de compaixão para atrair todo aquele que nele crê, para torná-lo imagem e semelhança do Senhor Jesus. É disso que o Espírito Santo fala, é desse propósito que o Espírito Santo está comprometido, e que nós também nessa noite devemos dedicar as nossas vidas, nosso corpo, nossa mente, para que Deus ele nos leve a realizar a sua obra, falar do seu reino e exaltar a Jesus Cristo. Que assim seja. Em nome de Jesus, amém.